A seguir, Jornal das 6. Boa noite, hoje 11 de julho. Fique conosco, começa agora o Jornal das 6. A comunidade juiense já espera com ansiedade o desfile das etnias. Conheça agora a temática do desfile deste ano, que acontece no dia 27 de agosto. Contos e lendas dos países de origem de colonizadores de Juí. Este é o tema do 11º Desfile Étnico-Cultural Arte e Folclore da UET 2017. O evento acontece no dia 27 de agosto, às 13h30 da tarde. Bom, esse ano a UET está promovendo um desfile temático diferente daquilo que a gente sempre propôs. Vamos dizer assim, são 30 anos de grupo folclórico, de grupo étnico no município, e a gente quer, nesses 30 anos, marcar um diferencial. Então, foram contratadas especialistas em fazer carros alegóricos, em desenvolver artistas que fazem esse tipo de trabalho, que eles vêm de Parintins. Por quê? Porque a gente vem trabalhando, vamos dizer assim, nesses 30 anos com a nossa vontade, da nossa forma. E para marcar esses 30 anos, nós estamos fazendo esse grande desfile temático, onde vai ser um bloco só, vamos dizer assim, vai ser como se fosse uma escola de samba, né, com 13 carros alegóricos. E esses 13 carros alegóricos já estão sendo confeccionados, já estão sendo, iniciamos hoje, vamos dizer assim, a confecção desses carros. Essa equipe de Parintins, ela veio, é uma equipe muito especializada, é uma equipe que trabalha no Festival de Parintins, que é o maior festival folclórico do mundo. Eles também têm orgulho, assim como nós temos orgulho de sermos gaúchos, de sermos das etnias aqui, eles também têm esse orgulho lá. Então, eles vieram nos contribuir com nós aqui para fazer esse grande desfile. A UET, empenhada em inovar nos desfiles, contratou equipe de cenógrafos de Parintins para contribuir na confecção dos carros alegóricos. Com certeza. Vamos dizer assim, todo ano ocorre a Expo Juí e a FENADI. E o Abre Alas, vamos dizer assim, o primeiro evento que abre o ano das etnias é o desfile. Então a gente faz o desfile para chamar o público, o chamamento do público. Depois tem o baile das etnias e depois, propriamente dito, a feira, né? Assim que acaba uma feira, já se começa o planejamento para o ano seguinte. E o desfile, esse ano, vamos dizer assim, ele vai ser totalmente diferente, né? Vai ser diferente. Então a gente está aí convocando as pessoas para prestigiar esse grande evento. Nós temos as escolas envolvidas, os grupos de serviço que a gente está convidando também para fazer parte, vamos dizer assim, e colaborar com esse grande evento. Já que Juí está sendo considerado ou está sendo proposto para que seja a capital nacional das etnias, nós tivemos na quarta-feira passada em Porto Alegre, onde foi referendado isso pela FAMURS, por os 497 municípios, eles estão apoiando essa lei, onde a gente quer se transformar na capital nacional das etnias. Eu acho que isso é um marco para Ijuí, a gente tem que aproveitar isso para a cultura do município, nós temos que aproveitar esse evento, essa disposição de todas essas pessoas que se envolvem na UET, se envolvem com a feira, se envolvem com as etnias, né, para que Juí viva isso, né, cresça desta forma. A gente tem assim vários eventos estaduais, tipo o Natal de Gramado, Natal Luz, que é uma característica deles lá. Então a gente não precisa imitar eles, nós temos que fazer o nosso. E por isso que está dando certo, vamos dizer assim. A gente, cada ano, passo a passo, a gente vem crescendo e vem, vamos dizer assim, querendo mostrar cada vez mais, cada vez melhor
para o público, do desfile, que veja coisa bonita, coisa bacana. Séries enfatiza a importância dos projetos do município que são aprovados pela Lei de Incentivo à Cultura. Hoje, o nosso desfile étnico, ele tem essa possibilidade de trabalhar com projetos da Lei de Incentivo à Cultura. E a gente é muito beneficiado com isso. Hoje, o nosso município é um dos que mais recebe incentivos, né, das leis que trabalham com a parte da cultura. E a gente, através dos projetos que são elaborados aqui pelo nosso produtor cultural, que é o Chico Roloff, né, o Francisco Roloff, a gente tem essa possibilidade de agariar esses fundos das leis de incentivo para a cidade de Ijuí. Então, essas leis, né, esses incentivos fiscais, eles não iriam para outras ações, eles iriam para outras cidades e para outros projetos. E nós temos essa possibilidade justamente de trazer para cá, elaborando um projeto e provendo para a comunidade uma atração, um momento cultural. Então, sempre nos é falado, né, e é uma dúvida de toda a comunidade sobre essa questão dos valores, né, desse recurso que vem. Então, ele, se não fosse utilizado para essa finalidade, que é os projetos culturais, ele não teria como ir para outra linha, né? E, com isso, a gente está trazendo também outros tipos de investimento para Ijuí, porque esse dinheiro, através do nosso desfile, ele também é aplicado dentro de toda a nossa cidade, dentro do nosso comércio. Então, a gente, de alguma forma, está trazendo algum benefício para Ijuí, através desse valor que vem pelas leis de incentivo à cultura e que iriam para qualquer outra cidade, né? Temos a sorte e o privilégio de, através dos nossos projetos, muito bem aceitos no Conselho de Cultura, estarem trazendo esses benefícios, né, e proporcionando a todos esse desfile magnífico, né, que a gente já comentou e que esperamos que todos prestigiem no dia 27. Então, não esqueça, o desfile acontece dia 27 de agosto, às 13h30 da tarde. Nosso foco foi na história, na busca das realidades de cada centro cultural e tentamos assim retratar um pouco da história de cada centro. E este desfile traz uma proposta inovadora. Nós vamos trabalhar com o imaginário, com o lúdico, com o cênico, porque nós vamos nos reportar, então, a contos e lendas de países dos colonizadores, decolonizadores de Ijuí. Isso, então, buscando de cada país o que eles têm de mais significativo, mas que vai mexer muito com o imaginário do povo, o imaginário popular, o imaginário infantil, porque é um desfile com características completamente diferenciadas. Queremos que Ijuí e região jamais teve um desfile alegórico como vai ser este. E por isso a gente conclama, então, que as pessoas venham participar, porque vão ter, assim, um visual maravilhoso. É um desfile único, com uma trilha sonora que dá início e acompanha todo o desfile até o seu final, que vai acontecer ali na Rua Benjamin Constant, dia 27 de agosto, às 15h30, da 14 de julho até 20 de setembro. E serão, então, muitas as novidades, envolvimento das etnias, cada etnia pensou uma lenda maravilhosa, concebeu a lenda, foi desenhada pelo Alex Pitas, que interpretou um pouco disso, e hoje, então, os parintins vão construir. Então, o nosso tema, contos e lendas de países dos colonizadores de Ijuí. Começam a valer em todo o país as mudanças no modelo de boleto bancário. Elas vão permitir que contas vencidas sejam pagas em qualquer banco. Você já recebeu boletos para pagar por compras que nunca fez? Esse tipo de fraude é mais comum do que parece. Não sei quem é. O máximo que às vezes acontece é tentar achar a empresa para ligar e perguntar do que se trata. Mas a partir de agora esse crime vai ser mais difícil de acontecer, porque os boletos bancários mudaram. Agora todos vão precisar ter o CPF ou o CNPJ do pagador e de quem está recebendo para facilitar o rastreamento. Com isso, vai ser possível checar informações automaticamente. As mudanças propostas agora surgiram depois que os bancos perceberam que o sistema precisava ser modernizado. Uma nova plataforma de cobrança foi criada e é ela que vai garantir se os dados emitidos no boleto são verdadeiros ou não.
A principal mudança vai trazer uma facilidade. Boletos vencidos poderão ser pagos em qualquer agência ou banco. O novo sistema vai ser implantado gradualmente. Por enquanto, a novidade só vale para boletos com valor maior ou igual a R$50 mil. A partir de setembro, o mínimo vai ser reduzido para R$2.000. Em outubro, para boletos de R$500. A partir de novembro, de R$200. E em dezembro, todos os boletos vencidos poderão ser pagos em qualquer banco. Esse boleto registrado, ele gera um custo. Então, acho que o consumidor tem que ficar atento para que esse custo não seja repassado a ele. Se não for custar mais caro, vai ser uma vantagem para o consumidor, que aprovou a mudança. Quando a gente pode ser atendido numa agência próxima do nosso lar, da nossa casa, realmente é fantástico. Não ter que ficar perdendo tempo, indo até a agência específica para pagar um boleto, eu acredito que seria bem mais conveniente. O deputado Sérgio Zeveiter, relator na Comissão de Constituição e Justiça, votou a favor da denúncia contra o presidente Michel Temer. Foi rápida. Em 3 horas, os deputados discutiram e teve muita discussão por aqui hoje. O relator leu o parecer dele, votou na sequência e, por fim, o advogado do presidente Temer fez a defesa do presidente Temer na Comissão de Constituição e Justiça. Teve, portanto, argumento jurídico, argumento político e, principalmente, foi uma sessão muito disputada aqui hoje na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Veja agora outros detalhes aí na reportagem. Os advogados do presidente Michel Temer chegaram antes mesmo do começo da sessão, mas quem defendia o presidente nessa hora eram aliados. Vocês já viram alguma vez alguém culpado querer rapidez num processo? Não. O presidente é inocente, quer rapidez. A oposição, que sabe dessa inocência, a oposição que não tem votos, quer postergar para atrapalhar o Brasil. Nós vamos lutar contra isso. Houve discussão desde o início, até sobre a leitura da ata. Essa leitura da ata, presidente. A leitura da ata. Também teve troca de parlamentar na véspera da reunião. Um deles foi o deputado delegado Valdir. Eu sou titular há 2 anos e meio que estou no mandato e soube pelos jornais que a minha vaga foi vendida ao governo. O relatório só começou a ser lido às 4h10 da tarde. Em 1 hora, o deputado Sérgio Zeveiter lembrou o encontro do presidente Temer com o empresário Joesley Batista, elencou argumentos de acusação e defesa e votou pela aceitação da denúncia. Na avaliação dele, existem indícios sólidos de que houve crime. A Procuradoria-Geral da República acusa o presidente de corrupção passiva. Os diálogos que ela contém são verídicos para que possam se transformar em provas concretas. Por ora, temos indícios que são sérios o suficiente para ensejar o recebimento da denúncia. O relator disse também que as acusações são graves e que todos os requisitos para aceitar a denúncia estão presentes. Recomendo aos colegas desta egrégia comissão, em última análise ao plenário da Câmara dos Deputados, o deferimento da autorização com a tranquilidade de que este caminho não representa qualquer risco para o Estado Democrático de Direito. A defesa garantiu que o presidente Michel Temer não recebeu dinheiro ilegal. O presidente da República recebeu a quantia de R$500 mil. Mentira! Infâmia! Indignação! Até porque não há nem materialidade no que tange a esta acusação de recebimento. Porque os R$500 mil foram devolvidos. O advogado de Temer afirmou ainda que a gravação feita por Joesley Batista não pode ser usada e que o presidente não cometeu crime. A prova é considerada ilícita, não criminosa, mas ilícita. E como tal, absolutamente imprestável para fins penais, para fins processuais. Criaram hipóteses, levantaram suposições, adentraram no campo da criação intelectual. E eu tiro meu chapéu, porque criaram uma obra de ficção. Bom, depois disso, houve um pedido de vista, o que já era esperado. Depois, o caso segue em votação, para votação na Comissão de Constituição e Justiça, o que deve acontecer ainda essa semana. O passo seguinte é no plenário aqui da Câmara dos Deputados. E se os deputados permitirem, o presidente Temer começa então a ser julgado no Supremo Tribunal Federal. Antes disso tudo, veja aí o passo a passo na Comissão de Constituição e Justiça. Todos os membros da CCJ, entre titulares e suplentes, têm o direito de falar por até 15 minutos. Outros 40 deputados que não fazem parte da comissão
também podem se posicionar, assim como os líderes. Essa fase deve durar cerca de 40 horas. Depois, relator e defesa têm direito à réplica. Só então ocorre a votação, nominal, de maioria simples, com o resultado no painel eletrônico. Mesmo que os deputados da comissão decidam pelo arquivamento, a votação segue para o plenário da Câmara. Ijuí realizou nesta terça-feira sua 10ª Conferência Municipal de Assistência Social. Ijuí realizou nesta terça-feira a 10ª Conferência Municipal de Assistência Social. O evento foi realizado pelo Conselho Municipal de Assistência Social com o apoio do Poder Executivo por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. A programação abordou o tema Garantia de Direitos no Fortalecimento do Sistema Único da Assistência Social. Nós estamos aqui reunidos, então, aqui na CI, com a rede de proteção, a rede de atendimento à assistência social, participando com todos os técnicos e servidores dos CRAS, CREAS, os conselhos que nos dão esse resguardo importante na política da assistência social, tanto o Conselho Municipal da Assistência Social, como o Conselho do Idoso, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, enfim. Estamos aqui com pessoas ligadas a essa rede toda, também representantes da Secretaria de Educação, Saúde, que nós trabalhamos numa rede para que os nossos usuários tenham a acessibilidade, tanto na área da assistência social, na área da educação e na área da saúde, que é importante para que a nossa política se efetive no atendimento. E nessa 10ª conferência, com o tema de acessibilidade e o fortalecimento do Sistema Único da Assistência Social, é mais um motivo para que possamos refletir, analisar, juntos, levar proposta, para que nós, lá em novembro, possamos levar as nossas 10 propostas lançadas aqui nessa conferência, para que se solidifique mais o trabalho da assistência social no nosso município, avançamos, conseguimos crescer mais para que a população seja beneficiada com todo o atendimento de acessibilidade e equidade na assistência social. Foram aprovadas propostas para serem levadas à conferência estadual. Houve também a escolha dos delegados que representarão o município nos eventos a serem realizados nas demais instâncias. Olha, eu como estou há 6 meses na secretaria, exatamente, eu posso dizer assim, que do mês de janeiro, né, até agora em julho, com certeza a demanda aumentou. Mas eu acredito que a demanda aumentou por todas essas questões que o país enfrenta hoje, a nossa realidade da questão de trabalho para a nossa população e a sobrevivência de pessoas que estão em estado de pobreza. É muito triste dizer, mas é um número elevado que nós temos no município. Dizendo isso, eu posso fazer uma análise porque nós temos aumentado a demanda em pessoas que procuram a secretaria no atendimento ao cadastro único, que se beneficiam depois com a Bolsa Família. Nós sabemos que essa população desempregada, desestruturada, sem vínculo familiar, é a que nós atuamos diretamente nos CRAS e nos CREAS, junto também com todo o poder público municipal, para que essas famílias sejam inclusas na política da assistência social, consigam crescer e se desenvolver e quem sabe, realizar a tão importante inclusão social a toda a população. Cortes do governo federal prejudicam o trabalho da Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Rodoviária Federal anunciou medidas de adequação ao corte do orçamento que impôs limites para a compra de combustível e as despesas de manutenção.
Rodoviária Federal sofreu esse corte no orçamento, que a nível nacional nós tínhamos um orçamento previsto para o exercício de 2017 de 420 milhões, reduziram para 260 milhões. Isso também certamente afeta o Estado, né, onde nós tínhamos um orçamento para esse ano de 14 milhões para o Estado do Rio Grande do Sul, foi reduzido para 9 milhões. As justificativas que o Ministério do Planejamento dá são pertinentes a ele. É lógico, a gente sabe que a nível nacional hoje a nação, o Brasil em si, vive uma restrição orçamentária bastante expressiva, né? Então talvez o governo tenha avaliado que nesse momento o corte deveria ser feito em uma instituição ou nas instituições de segurança pública, além de outras, né? Esses cortes na PRF chegam num período de férias, em que as estradas ficam mais movimentadas, e no país em que muitos motoristas agem de forma irresponsável. Com menos dinheiro você tem que mensurar todas as suas atividades para gastar o menos possível, viabilizando você chegar até o final do ano com recurso suficiente para atender pelo menos as demandas básicas. Inicialmente já foram suspensas toda e qualquer atividade de escolta dedicada, são as escoltas de cargas superdimensionadas que a Polícia Rodoviária faz. Foi suspenso também o policiamento e resgate aéreo, que é uma dos segmentos que a Polícia Rodoviária Federal atua, e também, obviamente, reduzir ao máximo o deslocamento terrestre das nossas viaturas. Não, com certeza, é uma preocupação bastante grande, né? Porque hoje, infelizmente, nossos usuários de rodovia têm aquela conduta de cumprir as leis apenas quando estão sendo fiscalizados ou quando pelo menos têm a sensação de estar sendo fiscalizados, e com esse corte no orçamento, a tendência de fiscalização ostensiva ao longo das rodovias e naqueles segmentos viários mais críticos já fica bastante prejudicado, tendo em vista a necessidade que você tem de mensurar hoje os deslocamentos, priorizando, é lógico, os atendimentos emergenciais de acidentes e crimes, entende? Então você fica um pouco mais prejudicado na questão da fiscalização preventiva e punitiva para evitar irregularidades no trânsito. Com os cortes, a polícia conta com o bom senso dos motoristas. Nesse momento a gente tem que, sinceramente, apelar para a conduta dos nossos usuários, porque com essa carência nesse policiamento momentânea, pelo menos por conta do contingenciamento de orçamento que a gente recebeu, os usuários precisam efetivamente cumprir as regras gerais de circulação e conduta, visando preservar a segurança e a integridade física deles e dos demais usuários da rodovia. Será que vem mais cortes por aí? Esperamos que não, porque até com esse corte bem expressivo, como já foi citado no início, a Polícia Rodoviária Federal ou os gestores da Polícia Rodoviária Federal precisam fazer uma manobra bastante grande para conseguir chegar ao final do ano com o mínimo de recurso suficiente para atender aquelas demandas emergenciais que a nossa comunidade precisa. Então esperamos que não venha mais corte. Caso venha mais corte, aí infelizmente nós vamos ter que parar totalmente. Confira agora uma reportagem especial da TVE sobre as ocupações que acontecem no estado. Início da noite no centro da capital. Na frente deste prédio, que fica na Andrade Neves com a General Câmara, muita confusão. Uma ordem judicial de despejo, expedida pela Justiça, determina a desocupação. O prédio pertence ao governo do estado, que estava em negociação com os moradores há 2 anos. A ordem foi cumprida com o auxílio do batalhão de choque. O Ministério Público, que acompanhou o processo desde o início, apoiou a estratégia da retirada. Precisa um protocolo no sentido de definir para onde vão as pessoas, para que elas não se tornem sem teto imediatamente depois da desocupação, para que elas recebam assistência social, algum tipo de atendimento pessoal. Em nota sobre a desocupação, o governo do estado afirma que dialogou com os moradores por 2 anos, sem acordo, e que a prática de ocupações e depredação de bens públicos são inaceitáveis. Além disso, diz que as alternativas de habitação oferecidas foram recusadas, revelando exclusivo interesse ideológico e político, e que a decisão judicial foi cumprida com correção pela Brigada Militar e acompanhada por autoridades do Judiciário. 15 dias antes da reintegração de posse da Lanceiros Negros, fomos recebidos na ocupação. Ali, diversos lugares. Muitas histórias como a da Maitê,
que vivia com os 3 filhos e o irmão. Quando nos encontramos, a pequena Valentina mostrou orgulhosa o quarto bem organizado e os brinquedos. Na alegria dela, não se via reflexo de tantos momentos difíceis. Eu falei com uma prima minha e ela disse que estavam fazendo cadastro e tudo mais para moradia. Aí por isso que eu vim para cá e aqui eu fiquei, porque como eu pagava aluguel era muito caro, tinha eu e meus filhos, não tinha condições de manter. Em outubro de 2015, as fortes chuvas deixaram dezenas de desabrigados. Mais um motivo para que a família da Maitê e mais 70 famílias se unissem em busca de um lar. Nascia a Lanceiros Negros, no centro da capital, coordenada pelo MLB, Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas. Propriedade do governo do estado, o prédio onde funcionava o Ministério Público estava vazio há mais de 10 anos. Tem famílias que procuram porque estão fugindo da guerra, do tráfico que existe nas periferias e que pouco se fala sobre isso. Então essas pessoas têm aqui no prédio uma referência, sempre alguém fala com alguém que... Tem famílias indígenas que moram aqui, que trabalham no centro da cidade, que também não tem um local para ficar, então encontrando na Lanceiros esse espaço. E aqui no início eu não era acostumada, a gente fazia janta para todo mundo, o almoço todo mundo comia junto. Então eu tinha que fazer comida para muita gente, era 70 famílias. Aí, imagina, bastante criança, tinha bebê, tinha adulto, idoso, grávida. Então a gente aprendeu a conviver com muitas pessoas assim junto. Conviver aí fora e visitar, ou trabalhar, conversar é uma coisa. Agora conviver, morar todo dia é bem diferente. Mas é uma boa experiência. A gente aprende. O que te trouxe pra cá? Foi a falta de uma casa, de ter onde morar. Morava de favor, onde eu morava não era meu. E aí fui conhecendo a ocupação, os direitos de uma moradia digna. Daí eu vim procurar meus direitos, gostei, conheci o lugar e a partir dali eu vim morar e estou aqui até hoje. André cursa o 3º semestre de Direito na URGS. Estava na ocupação há quase um ano. Eu há um bom tempo já queria ter mais comodidade de poder depois da aula ficar não tendo que pegar ônibus e ir até lá o interior de Viamão, E aí eu resolvi ver mais de perto como é que era o movimento e acabei gostando e vindo morar aqui. Eu vim para a ocupação, minha família passava necessidade na aldeia, porque a gente está isolados no meio de uma plantação de soja que não é nossa, respirando todo o agrotóxico da soja. E não tinha para onde correr. Sempre passando necessidade com nossos filhos e vindo para Porto Alegre não conseguia se manter dentro da cidade. E a ocupação nos deu pé para nós sobreviver. Nós representamos mais de 300 mil famílias que moram em ocupações irregulares e que tem que ter a terra regularizada, que tem que ter... As pessoas não querem as coisas de graça, querem pagar luz e água, mas tem que ter regularização fundiária. Temos moradia para o povo do Brasil. Hoje em Porto Alegre se estima que existam cerca de 800 ocupações. Essas ocupações, elas são dos mais diversos tipos. Existem muitas ocupações de pessoas que já moram há 20, 30 anos em áreas que estavam assim abandonadas, deixadas. Essas áreas, elas são públicas, são privadas, é bem misto. E existem também as ocupações que a gente diz assim que são ocupações de emergência, que são ocupações de urgência. São ocupações feitas por pessoas que simplesmente ficaram sem casa, ou por alguma tragédia ambiental, ou porque não conseguiram mais pagar o aluguel, ou porque eram moradores de rua, ou por uma série de razões. E aquelas pessoas simplesmente têm que ocupar um espaço porque não tem mais onde ficar. Tem que pensar que essa mercadoria, chamada moradia, chamada casa, ela é uma mercadoria que aí ela precisa de uma regulação da sua produção. Ela não é como um automóvel, ela não é como um relógio, uma mercadoria qualquer. Ela é uma mercadoria que dela depende, por exemplo, a inclusão das pessoas
como cidadãos, como seres humanos, né? Se construir como seres humanos em uma sociedade, né? Então não é uma mercadoria qualquer. Em 2015, o Departamento de Habitação realizou convênios com cooperativas para construir unidades habitacionais de interesse social em Porto Alegre e Arroio dos Ratos, com recursos do Ministério das Cidades. 638 unidades habitacionais foram conveniadas. O Estado destinou R$ 3.900.000 e o total de recurso do Ministério das Cidades foi de mais de 40 milhões. Segundo o IBGE, há 49 mil domicílios vagos em Porto Alegre. Nas contas do DEMAB, 48 mil é o déficit habitacional na capital. Não ter onde morar. Esse cenário vê quem passa pelo viaduto da Avenida Borges de Medeiros, centro de Porto Alegre. No mesmo ponto, acima, um prédio que é símbolo da luta por moradia. A ocupação Utopia e Luta nasceu em 2005, durante o Fórum Social Mundial. Na época, o espaço foi ocupado por militantes sociais, ativistas e jornalistas de todo o mundo. Essas pessoas saem, vão embora. Eduardo assume um comando por ter experiência e ter estado durante a ocupação e vai em busca de tratativas. É organizado não seria a palavra, mas um projeto de lei, né? Um projeto de lei, depois ele vira uma lei que concede, repassa para movimento social prédio público desativado. Esse estava há 17 anos desativado. A comunidade cria a Copesul, única cooperativa que obteve regularização fundiária pelo Programa Crédito Solidário do Governo Federal. Autogestionária, tem diferentes núcleos de atividades, como padaria, confecção de roupas, artesanato e uma horta no terraço. Passou momentos difíceis aqui, realmente, para sair. Se lutou muito. Hoje ele é uma realidade consolidada, 12 anos de uma ocupação, 8 anos de moradia, a parte da moradia vem depois. Ele entra num processo de reforma, que dura quase 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses. Em 2007 começa a reforma, em 2009 se muda parte da moradia, em maio de 2009. Então a gente completou agora no mês de maio 8 anos de estar na moradia completa. Robson conheceu o Utopia há 9 anos, quando ensaiava uma peça no Pequeno Teatro. Há 2 anos, quando foi morar na ocupação, foi convidado pela cooperativa para fazer parte do grupo responsável pela horta. Ele explica como funciona. Eu não sabia nada, não tinha nenhum conhecimento na área. Esses trabalhinhos escolares tinha de plantar semente lá de abacate, para mim nunca tinha dado certo na vida. Um espaço de produção, de toda essa discussão que a gente tinha de alimentação saudável. É um núcleo que a gente está com uma horta em cima de um terraço, entrando na Borges de Medeiros, numa ocupação, né? É um espaço para além disso também, um espaço para trocas e conhecimento de saber, assim, né? Eu considero um pouco isso. Robson não só aprendeu a produção, como também faz oficinas para ensinar outros grupos a começar novos cultivos. É um espaço que está para além de só plantar, tá? Para a gente pensar nossa relação com o mundo mesmo, assim. Como é que a gente pensa nosso consumo de alimento, como é que a gente pensa se relacionar com o outro dentro desse espaço. Então, eu acho que ele me ensinou muito mais, né, do que só plantar e depois colher, depois vender e depois trocar, né? El movimiento Utopía y Luta él vino con una característica de principios a partir de construir minorías. Un movimiento de minoría que construye minorías para que sea de una participación más cualificada. A partir de los años 2009 para frente, muchos y muchos grupos unos que sabemos y otros que ni sabemos, por reflexo, se fueron constituyendo a partir de este modelo. São muitas cartas e todas expressam um sentimento: gratidão. Uma delas diz: fazer parte da família Mirabal é ser apoiada, respeitada, receber carinho o tempo todo, ser ouvida, fortalecida e encorajada, transformar pesadelos em sonhos
e acreditar que é possível sim. Entender que não estamos sozinhas e ver o quanto somos poderosas. Mirabal é o nome da ocupação. Uma homenagem às irmãs Pátria, Maria Teresa e Minerva Mirabal, que se opuseram à ditadura de Rafael Trujillo na República Dominicana e foram assassinadas em 25 de novembro de 1960. A data acabou escolhida como Dia Internacional da Eliminação da Violência contra a Mulher. A Mirabal é inspirada em uma ação semelhante do movimento Olga Benário, em Minas Gerais. A ocupação Mirabal é uma ocupação diferente. E ela acabou se tornando um centro de referência para essas pessoas. Aqui a gente está na sala da acolhida. É um centro de referência para acolher mulheres vítimas de violência e em vulnerabilidade social. A ocupação ela foi realizada no dia 25 de novembro do ano passado. Então a gente já completou mais de 6 meses que está desenvolvendo o trabalho e o projeto. E desde o início a gente já ocupou com mulheres em situação de vulnerabilidade e violência, mulheres que tinham perdido tudo nas suas casas, estavam à mercê da violência do tráfico nos bairros. E desde o primeiro final de semana que a gente ocupou, muitas mulheres nos procuraram. Então as mulheres elas chegam aqui na ocupação de diversas formas. Algumas chegam por indicação de amigos, de conhecidos, de pessoas que conhecem a ocupação na rua e que vê alguma mulher passando por alguma situação de violência e indica a casa. Elas chegam aqui pela Delegacia da Mulher também, já nos encaminhou muitas mulheres, porque como a gente tem 11 vagas só na Casa da Viva Maria, e é para mulheres que estão na ameaça iminente de morte. Especificamente. E são 11 vagas. Então, a opção do poder público, da delegacia, do equipamento de segurança pública é encaminhar para cá, porque não tem outra opção. A acolhida na Mirabal é provisória, uma casa de passagem. O trabalho prestado ali recupera vidas. Ana está sob medida protetiva. Eu tinha um companheiro há 7 anos que eu vivia com ele, E nesses 7 anos, 3 vezes eu tentei fugir dele, Tenho filha com ele e todas as vezes que eu fugia, ele me achava. Já fui para outro abrigo, ganhei audiência e depois que saía a protetiva, tudo ele não respeitava, vencia, ele me pegava na saída do serviço. E aí uma vez eu pergunto por quê? Por que tanta violência com um cara que te promete o amor, o carinho, vou cuidar de ti? E quer te proporcionar o medo, porque na verdade ele é um covarde. Eu cheguei toda coada, não conseguia nem falar meu nome direito, e hoje não. Hoje eu luto, eu batalho, e eu ainda quero ser militante. E você, para defender outras mulheres. Poder ajudar quem acolheu. A Cláudia passou por isso, chegou a Mirabal no início do ano e hoje é uma das coordenadoras da casa. Fazendo um serviço que está precário, E a gente está fazendo a diferença, Sendo que a Delegacia da Mulher está mandando pra gente, vários outros órgãos públicos estão... Então quer dizer que a gente está se somando na rede, A ocupação está em uma propriedade privada, onde funcionou até 2013 o Lar Dom Bosco, dedicado a crianças em situação de rua. O prédio pertence à Inspetoria Salesiana São Pio X, que não cortou nem luz nem água, mas quer o local de volta. A Defensoria Pública atua como mediadora. Recentemente, o pedido de reintegração foi suspenso. E foi na Mirabal que grande parte das pessoas despejadas da Lanceiros Negros se reuniu. Outro conflito mediado pela Defensoria envolve uma área municipal do DEMAB, Departamento de Habitação. A ocupação Recanto da Alegria, no bairro Humaitá, está em um terreno destinado para a construção de moradias para pessoas da Vila Liberdade. São anos de problemas, da licitação até a interrupção das obras. A área foi ocupada há 8 meses por cerca de 80 famílias. Quando foi ocupado aqui, tinha já umas famílias já para vir para cá, Mas só que, no caso, tinha muitas pessoas que estavam nesses aluguel social, tudo ficaram tempos também sem estar recebendo, Pessoas desempregadas, famílias que, estavam morando na casa de parentes, Daí resolveram vir para esse lugar aqui,
né? Que foi dia 10 de dezembro que a gente ocupou aqui, né? Não tinha nada, negócio de banheiro, pia, nada. Isso aí tudo foi tudo a gente improvisando aí, arrumando a área, tudo aí na frente, né? O senhor está morando aqui desde dezembro também? Nós temos desde dezembro já temos na mesma situação deles, né? Na mesma situação. E o que o senhor estava mostrando aqui? Não, estou mostrando aqui, ó, que a casa é fora de engenharia a casa. Que, olha bem, eu tô aqui, ó. Olha a altura da rua. Se eu aterrar, aí vai ficar aqui, ó. Aí daí o que vai sobrar para casa? Que a rua ela já está mais alta que o piso, né? Seu Gilmar e dona Judite ajeitaram a casinha com capricho. Até uma horta fizeram. Eles vivem aqui com os netos, William e Maria. Nós já temos 10 anos juntos, eu e ela. Né? E tem algum outro momento da vida de vocês passaram por essa situação de ter que... Não, nunca tivemos nessa situação. Mas hoje a gente tem que passar, porque tá difícil para todo mundo, né? Não é só para nós, é para todos. São 82 unidades habitacionais, né? Existe uma área reservada para equipamento comunitário. Então, aquele empreendimento, né, tem uma demanda específica, né? Tem uma comunidade que tem que ser atendida, né, que estaria sendo reassentada ali. Então, é uma obra que teve início, né, teve problema com a empresa, houve uma nova licitação, né, uma nova empresa assumiu e voltou a ter problemas, né? Mas existe uma ação, né, uma ação de reintegração de posse, né, que deve ser executada e aí ser avaliada, né, o encaminhamento da nova licitação. Então, há necessidade de uma nova licitação para dar andamento àquela obra. O que a gente pretende? Qual é o nosso plano para isso? Trabalhar com cooperativismo, lançar mão de todos os recursos que nós pudermos para produzirmos unidades habitacionais. Quem puder pagar vai ser chamado a pagar, né? Poucas pessoas não podem pagar. Nós temos hoje programas habitacionais e políticas habitacionais municipais. Nós começamos a construir, a consolidar uma política habitacional em nível nacional. Agora se começa a falar num cadastro nacional para o programa Minha Casa Minha Vida. E essa busca incessante da regularização fundiária. No ano passado, manifestantes ocuparam a sede do DEMAB por 29 dias. A reintegração de posse ocorreu de forma pacífica. As principais reivindicações eram a permanência e regularização fundiária das famílias da Vila Dique, a cedência do prédio que era ocupado pela Lanceiros Negros e pagamentos em dia do aluguel social. A gente vê que a política habitacional que o município de Porto Alegre tem não acompanha nem um pouco a necessidade de moradia das pessoas. E a ocupação passou a ser a política habitacional adotada pelas pessoas. É vendida uma ideia inicial de que tudo vai se resolver de forma mágica. Quando as situações vão se encaminhando, vão caminhando, vão tomando forma, essa magia vai se desencantando, porque como a lei nos obriga, né, a tomar caminhos que realmente venham em favor de todos, não em favor de alguns. E essas relações começam a se deteriorar. Toda vez que alguém lidera uma ocupação, seja ela em área pública ou em área privada, e que quanto mais tempo essa ocupação perdure, né? Uma semana, 15 dias, um mês, 6 meses, 1 ano, 4 anos, aquele lote ocupado vai tomando valores diferentes, né? Então, quanto mais tempo fica, mais caro ele vai ficando. Quando você põe 4 estacas e uma fita zebrada, tem valor X. Quando você coloca um conjunto de compensados em um telheirinho, tem outro valor. E tem pessoas que se apropriam dessa fragilidade de alguns e até ingenuidade de alguns para tirar proveito disso. E isso é histórico na cidade. Alguns casos as próprias partes contratam seus advogados. Os movimentos sociais de luta pela moradia têm equipes jurídicas que trabalham, né, com os moradores. A Defensoria não deixa de atuar nesses casos. A Defensoria ela faz uma atuação extrajudicial de apoio
a comunidade e de intermediação das necessidades dessa comunidade. Por exemplo, nós temos uma comunidade aqui, que é uma ocupação da Zona Norte, e que ela não era aceita, não era atendida em nenhum posto de saúde do município. As pessoas elas estavam simplesmente a par, né, dessa questão da saúde e precisando muito, principalmente nessa época do ano. Então, nós nos reuníamos com a comunidade, com a Prefeitura Municipal, Secretaria da Saúde e conseguimos, então, né, encaminhar o comprovante de residência, no caso, não pode ser um obstáculo para que a pessoa acesse os serviços básicos que têm que ser oferecidos pelo município para os moradores da cidade, como saúde, água, luz e infraestrutura básica. Hoje eu tenho razão de viver. Hoje eu faço tanta coisa que eu fico assim impressionada comigo. Isso aqui é minha família. Com esta reportagem especial da TVE, nós encerramos o Jornal das 6 de hoje. Uma boa noite a todos, uma ótima semana.